Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Moisés, líder do povo de Deus. Numa distribuição, Works Editora, Moisés, líder do povo de Deus. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Durante 400 anos, os israelitas viveram como escravos na terra do Egito. Mas, sob a liderança de Moisés, Deus os tirou em segurança desse país através do Mar Vermelho e para o deserto de Sim. Uma vez no deserto, houve muitos problemas. O calor do deserto, o cansaço e as queixas, pois não havia comida no deserto e as pessoas estavam famintas. Mas Moisés sabia que Deus supriria suas necessidades, mesmo no deserto. E Deus supriu. Todo dia ele mandava maná para os israelitas comerem, que cobria o chão toda manhã como geada branca. Uma noite ele mandou também codornizes, para eles terem tanto carne como pão para comerem na sua viagem. Mas logo as pessoas tinham uma nova queixa e se viraram contra Moisés em fúria. Por que nos fez subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e ao nosso gado? Dê-nos água, precisamos de água. Quer que morramos todos de sede? O que farei com esse povo? Estão prestes a me apedrejar. Então o Senhor mandou Moisés tomar a sua vara e batê-la contra uma rocha. Imediatamente jorrou água da rocha. E as pessoas beberam e se satisfizeram. E assim continuaram a sua viagem no deserto, até chegarem no lugar onde Moisés vivera como pastor e onde ouvira o Senhor falar com ele do meio da sarça ardente. Lá, Jetro, o sogro de Moisés, veio ao seu encontro, e Moisés saudou Jetro com alegria. No dia seguinte, Jetro observou enquanto Moisés julgava o povo de manhã até a noite, resolvendo todo tipo de desavença e queixa, e Jetro disse a Moisés que ele estava cometendo um erro. Isso é demais para você e também para o povo. Por que não procura homens capazes para que julguem este povo? Deixe-os lhe ajudar. E assim Moisés resolveu fazer o que seu sogro sugeriu e pôs juízes sobre o povo. Mas juízes não eram o suficiente. Os israelitas precisavam de leis para guiá-los e governá-los e, acima de tudo, corações puros e devotos. Então, quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai e acamparam ao pé do monte, Moisés levou o povo fora do acampamento ao encontro de Deus. E o Monte Sinai estava envolto em fumaça, porque o Senhor descera sobre ele. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás. Então Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera e leu as palavras do concerto para o povo.
E ele tomou metade do sangue dos sacrifícios e o despejou no altar. A outra metade ele espargiu no povo e disse: Este é o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Depois disso, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para lhe dar as leis segundo as quais o povo de Deus devia viver. 40 dias e 40 noites Moisés ficou no monte. Mas enquanto Moisés estava no monte, os israelitas quebraram o primeiro mandamento do Senhor. Pois quando Moisés tardou em descer do monte, o povo pediu para Arão lhe dar um outro Deus para adorar. E Arão lhe fez um bezerro de ouro que o povo adorava com sacrifícios e danças. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra, nas quais Deus escrevera seus mandamentos, Josué foi ao seu encontro. Ao se aproximarem do acampamento, ouviram o barulho da festa. E quando Moisés viu seu povo adorando o bezerro de ouro, ele jogou as tábuas de pedra no chão em furor e as quebrou. O que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Não se enfureça, Moisés. Você sabe que esse povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faça-nos deuses para nos liderar, pois Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com ele. Então, eu lhes disse: todo aquele que tem ouro, arranque-o e traga-o a mim. Eles me deram, lancei-o ao fogo e saiu aquele bezerro. Quem é do Senhor? Venha a mim! Então todos os filhos de Levi juntaram-se a Moisés. E Moisés lhes disse para matarem todos os israelitas que adoraram o bezerro de ouro. E assim, 3.000 pessoas morreram como punição pela sua idolatria. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Eu subirei de novo para o Senhor. Talvez ele perdoe os seus pecados. Então Moisés voltou ao topo do monte. Este povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Agora, pois perdoa o seu pecado. Se não, risca o meu nome do teu livro da vida. Mas o Senhor disse para Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Depois o Senhor disse para Moisés fazer 2 tábuas de pedra como as primeiras. E ele escreveu nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que Moisés havia quebrado. E quando Arão e todo o povo viram Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, e eles tinham medo de se aproximar dele. Mas Moisés o chamou, e quando se aproximaram, ele repetiu os mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor lhe ordenara no monte, inclusive instruções para construírem um tabernáculo como lugar de adoração para seu povo. O povo obedeceu à ordem do Senhor e trouxe prontamente seus presentes: ouro, joias, linho fino, peles, prata e bronze, para fazer um tabernáculo ao Senhor.
Então artesãos habilidosos começaram a fazer o tabernáculo e a arca que conteria as tábuas de pedra, nas quais os mandamentos do Senhor Deus estavam escritos. Havia escultores de madeira e aqueles que trabalham com metais de ouro, prata e bronze, e havia tecelãs e bordadeiras e aquelas que costuravam os tecidos, linho azul, púrpura e escarlate. E o trabalho continuou até que a arca e o tabernáculo estavam prontos. Então Moisés e os filhos de Israel continuaram sua viagem levando com eles a arca do concerto e confiantes de que o Senhor Deus estava com eles. Mais tarde, quando se aproximaram da terra prometida de Canaã, Moisés enviou 12 homens para explorar a terra. Mas quando eles voltaram para Moisés, trouxeram notícias assustadoras. Não podemos conquistar essa terra. Todas as pessoas são gigantes. Somos apenas gafanhotos comparados a eles. Se tivéssemos morrido no Egito, não morreríamos neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe essa terra? Para nossos inimigos nos matarem e tomarem nossas mulheres e filhos. Vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Não acreditem nesses relatos ruins. Caleb e eu vimos a terra, e era terra muito boa. Uma terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra e irá dá-la a nós, pois Deus está conosco. Ele não sabe o que está falando. Eram gigantes. Nós vimos. Sim, eram gigantes. Nós vimos. Não deu atenção a ele. E porque os israelitas não acreditaram na promessa de Deus, o Senhor falou com Moisés, dizendo: Porque todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não verão a terra que prometi a seus pais. E assim os filhos de Israel vaguearam pelo deserto 40 anos. Sem parar, eles andaram, e o caminho era longo e repetidas vezes eles se queixaram. Um dia Deus mandou cobras venenosas para punir os israelitas, e muitos deles morreram. Então o povo se arrependeu e veio a Moisés. Temos pecado, porque nós temos falado contra o Senhor e contra você. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes, nós te rogamos. De novo Moisés orou pelo povo, pedindo para Deus perdoá-lo. Então o Senhor disse para Moisés: Faze uma serpente de cobre e põe-na sobre uma haste, e todo mordido que olhar para ela viverá. Moisés fez o que o Senhor mandara. E aqueles que foram mordidos e olharam para a serpente de cobre ficaram vivos. Então mais uma vez o povo de Israel viu como o Senhor era capaz de salvá-lo. Mas a peregrinação pelo deserto continuou até se passarem 40 anos, e aqueles que não confiaram no Senhor estavam mortos. Apenas os seus filhos entraram na terra prometida. E finalmente os israelitas chegaram às planícies de Moabe. Vocês têm visto tudo o que o Senhor fez durante os 40 anos no deserto. Por isso, guardem os mandamentos e cumpram-nos. E o Senhor, seu Deus, despertará um profeta do meio de vocês, que será um de vocês, um israelita, como eu. Ouve-o. E o Senhor, nosso Deus, lhes levará a terra que era de seus pais, e vocês a possuirão, se guardarem os seus mandamentos, que estão escritos no livro da lei.
Então Moisés deixou o povo e ele subiu o monte Nebo até o topo que dava vista para a terra prometida. Daqui ele viu toda a terra de Canaã, e o Senhor disse para ele: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-a para que a vejas, porém para lá não passarás. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, como Deus tinha dito. E o povo chorou a morte de Moisés por 30 dias, porque ele foi o maior dos profetas de Israel, um homem com quem Deus falara cara a cara, e através do qual Deus levou o seu povo para a terra prometida.